aqui a mais uma aula. Hoje a aula será sobre estrutura semântica e o porquê que é importante nós aprendermos sobre estrutura semântica, de onde surgiu. Então, assim, só contextualizando, lá no HTML4, para que a gente pudesse estruturar o nosso site em cabeçalho, corpo, certo? E o que a gente chama de rodapé, se utilizava uma tag chamada div, certo? Que alguns chamam por causa de divisão, né? Ela ia dividir ali as partes do seu, toda a estrutura do seu HTML. E lá no HTML4, o que é que o pessoal fazia? Colocava uma tag chamada div e botava um identificador, um ID, e chamava de header, para dizer que era o cabeçalho. Então, lá no CSS, colocava jogo da velha, ou hashtag, dependendo de como você chama, e o nome header. Então, era hashtag header. A mesma coisa para o content, para o corpo, né, o sidebar, ou navbar, se for no topo, e o footer, que é o que a gente chama de rodapé. Sendo que isso era muito confuso, porque ficava vários IDs, um para cada coisa, certo? E a organização não ficava bacana. Então, o que é que se resolveu fazer? Criar a tag header, a tag main, que seria o corpo principal, o article, nav, que aí a gente entende como navegação, certo? Seja navbar ou sidebar, certo? Lembrando que o sidebar ele não tem a obrigatoriedade de ser do lado esquerdo, existem navegações que são do lado direito, mas por a gente estar no Brasil, ser um país ocidental, geralmente a navegação ou é em cima ou é do lado esquerdo, certo? É pouco provável que você vai ver um site brasileiro que possui um sidebar que se localiza no lado esquerdo, certo? Não estou dizendo que é impossível, é pouco provável. E, obviamente, o rodapé que a gente chama de footer, né? Onde as pessoas também colocam lá algum menu, por exemplo. Se você acessa o site da Amazon, você vê lá toda a parte de pesquisa, tem um campo de pesquisa, e se você scrollar toda a tela até o final, tem outra parte lá de menu, né? De configurações, de ajuda, né? E vários outros links que redirecionam você para outros canais. Além disso, com o desenvolvimento da tela, né, do front-end, foi se criando vários tipos de interface. Então, eu não tenho aquela obrigatoriedade de que tem que ser o header, uma section, um article. Não, eu posso desenvolver da maneira como eu achar melhor, cabendo, obviamente, a questão da organização da estrutura do seu site. Então, aqui é um modelo, mas você pode fazer de outra maneira, por exemplo, certo? E pode fazer de outra maneira também. Então, eu posso ir criando uma complexidade cada vez maior para a minha tela, certo? Não quer dizer que eu não possa repetir, por exemplo, tags. Por exemplo, aqui nesse exemplo eu tenho o body, que seria todo o corpo. Dentro do body eu tenho um cabeçalho, o header, e dentro do header eu tenho uma nave, que seria a barra de navegação. Posso ter também uma section, aqui, certo? Com outro cabeçalho e outra barra de navegação. Outra section, outro header, um article, um header, parágrafo, rodapé desse article, certo? E aqui, ó, tem outro article com outro cabeçalho, com outro parágrafo. Agora, uma side, certo? Que também existe essa tag chamada side, footer e outro footer aqui. Então, veja que, à medida que nós vamos criando as interfaces, eu posso ir criando cada vez algo mais complexo, tá certo? Então, eu posso dividir a minha tela em seções e cada vez mais subseções. Então, agora, com o seu Visual Studio Code aberto, vamos aqui construir algumas tags, certo? Da estrutura do seu corpo, ok? Então, a primeira tag que muitos conhecem, certo? É a famosa tag header. Não confundir, tá certo? Com head, que é essa tag aqui. É a tag header, que aqui a gente pode ter como nome cabeçalho. Nós temos também a tag section, então podemos chamar isso aqui de seção ou secção, certo? A tag aside, que seria basicamente ao lado. O aside aí seria como se fosse ao lado, ok? Então, continuando nossa aula, nós temos aqui o aside, que o pessoal utiliza muito para anúncios, certo? E o footer para o rodapé. Então, você pode chamar aqui de rodapé, onde coloca-se outras informações, coloca ali os direitos autorais
Então, basicamente, nós temos essa estrutura de header, section, aside e footer. Temos uma também que o pessoal utiliza muito dentro das sections, chamado article. E aqui, como posso traduzir de maneira literal, artigo. Ok? Mas lembrando, não há uma obrigatoriedade do article estar dentro de uma section, da section estar dentro de uma header, certo? É comum ter o quê? Além da header, como é um cabeçalho, geralmente na parte do cabeçalho você tem o quê? Um nav, que é a sua barra de navegação. Okay? Não é obrigatório seguir exatamente essa estrutura. Por exemplo, você vê a tag article e você acha obrigatoriamente que está dentro da section. Isso não é obrigatório. Eu posso ter um article dentro da section e eu posso ter um article fora da section. Posso ter também uma side dentro da section e uma side fora da section. Ok? O mais importante é entender como organizar a sua estrutura. Por exemplo, o header, que geralmente é o cabeçalho do seu site, que vai se comportar geralmente aqui na parte superior da sua tela, dentro do header geralmente tem uma barra de navegação, onde tem um menu, que a gente chama de home, certo? Settings para configurações, help para suporte, e aquela famosa barra de pesquisa, onde é um input, onde você vai pesquisar lá. Por exemplo, acessou a Amazon, tem lá uma barra de pesquisa para você digitar livros. Aí você digita lá algum nome de algum livro, e você vai para uma seção só de livros. Então, geralmente, quando você tem uma barra de navegação na parte superior, essa nave está dentro de um header, certo? Mas nada impede de o nave estar, por exemplo, dentro de uma side onde fica localizado do lado direito ou esquerdo, ok? Então, muitos alunos se confundem aqui, por quê? Porque acham que tem que seguir um padrão de estrutura. Quem define o padrão é você que está construindo o site. Qual é a diferença, certo, de utilizar o header e utilizar a famosa div, certo? Muita gente só utiliza div. Div, pessoal, não é uma tag semântica, ok? Div não é uma tag semântica. Ela é uma estrutura que faz dividir, obviamente, a estrutura do seu site, mas ela não é uma tag semântica. E qual é a diferença? Os motores de busca do Google, de qualquer outro navegador, utilizam as tags semânticas, as estruturas semânticas, como meio de busca quando você está fazendo alguma pesquisa. Quando você tem apenas uma div, ela está apenas dividindo ali a sua estrutura, o seu ambiente, certo? Ela não tem uma importância significativa para o navegador. Obviamente, nada impede de eu fazer isso aqui, colocar uma div e dentro da div eu coloco uma section. Dentro da section eu coloco uma side. Dentro da side eu coloco um article. Ele vai utilizar outros meios. Na hora da busca, o navegador ele utiliza vários meios de pesquisa. Uma delas são as tags semânticas, certo? O nome Amazon, que tem um peso gigante no mercado, tem uma header lá bem grande com o nome Amazon, ok? Então faz diferença quando você tem. Obviamente, hoje o motor de busca dos navegadores tem tantas outras informações que a diferença é ínfima se você utiliza uma side, um article, uma section ou somente a div. Mas é importante entender que para o HTML faz diferença. O motor de busca utiliza isso como caminho para pesquisar ou encontrar aquele seu site, certo? Se trata de uma boa prática, ok? Se deixa o seu site mais bem estruturado. O problema, as pessoas se acostumam tanto a usar div que faz isso aqui, div, dentro da div eu vou colocar outra div, dentro da div eu vou colocar outra div, aí daqui dentro eu coloco outra div, e fica nisso. Aí, se você chamar a div no CSS, você vai aplicar todo aquele estilo para todas as divs. Aí o que é que o pessoal faz? Classe. Uma classe aqui e outra aqui. Então você acaba atribuindo várias classes ou vários IDs, quando você poderia simplesmente estruturar o article, o aside, o section, o footer e assim por diante. Nada impede de você usar uma div, dentro da div você chamar uma classe. É óbvio que é normal e deve utilizar, mas quando você estrutura o seu HTML, melhor para você desenvolver a sua tela, o seu ambiente, certo? Então, basicamente, essas são tags, tá certo? Semânticas. E lembrando,
todas essas tags que eu acabei de mostrar, elas são tags de bloco, ou seja, provocam uma quebra de linha. Existe também no HTML uma tag que faz uma separação, certo? Mas ela não é uma tag de bloco. Nós chamamos ela de spam. Essa tag spam, ela não é uma tag de bloco. Ela é uma tag de linha, ou seja, vai ter aquele comportamento de não quebrar a linha, semelhante à tag A lá na questão da tag de link, certo? Então, ela é muito semelhante nesse comportamento na tag A, mas a tag spam também faz a separação, tá certo? Lá do seu corpo, ok? Da estrutura do seu site. Beleza? E, obviamente, pessoal, todas essas tags aqui nós podemos chamar no CSS. Então, só lembrando aqui, eu estou utilizando o CSS interno apenas para facilitar a gravação da aula, mas eu posso chamar claramente aqui dentro do style, colocar o header, abrir chaves e colocar um background. Mesma coisa para div, certo? Se eu coloco uma div, eu teria que aqui utilizar alguma classe para chamar uma div específica, mas a div eu também posso chamar, o aside eu também posso chamar, certo? Então, todas essas tags do HTML, elas são estilizadas lá no CSS, beleza? Então, maravilha, isso é a estrutura semântica, ok? Mais para frente, nós vamos fazer exercícios, certo? Utilizando uma tecnologia chamada Flexbox para organizar a nossa estrutura. Ou seja, nós vamos utilizar o Flexbox para organizar essas tags semânticas.